Olá, vocês, eu sou o Flávio do Legends Modo Carreira e hoje eu preparei uma lista uma lista boladona com 5 filmes sobre, obviamente, futebol. A maioria deles eu já tinha assistido há algum tempo, então eu revi aí recentemente justamente para estar fazendo esse vídeo. E filme é uma parada que particularmente eu curto mais, porque assim, 1h30, tal, 2 horas, você assiste ali, acabou, já era, tá ligado? Mas se futuramente aí vocês quiserem que eu faça um falando sobre séries, até mesmo livros, é bem interessante também, posso estar fazendo, é só botar aí nos comentários, certo? Então, sem mais delongas, se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever nesse canal e bora lá, vem comigo, vem pro vídeo. O primeiro que eu separei é o Maldito Futebol Clube, é um filme de 2009, ele conta a história do Brian Clough, que foi o treinador da equipe do Nottingham Forest, bicampeã da Europa, bicampeã da Liga dos Campeões nos anos de 79 e 80, mas ele trata de como ele chegou até lá, né? É a principal pauta do filme, principalmente os anos dele na equipe do Derby County no final dos anos 60 e início dos anos 70. Mostra a ascensão de um cara que pode, muitas vezes, aí você assistindo e tal, pode soar como um cara prepotente, um cara arrogante, muitas vezes, né? Um cara que dificilmente era contrariado, se ele tinha alguma coisa na cabeça, ele ia até o final com aquilo, mesmo que desse cagada lá no final, mas ele não desistia ali das suas ideias, das suas convicções. E ele pegou um time do Derby County muito desacreditado. Os caras estavam ali na zona do rebaixamento, estavam para cair na segunda divisão da Inglaterra, né? E ele conseguiu tirar o time da lama, e não só tirar o time da lama, como ele conseguiu ser campeão da segunda divisão. Lógico, subiu para a Série A e aí acabou sendo campeão até da Premier League. E esse desempenho aí estupendo do nosso querido Brian Clough garantiu a ele uma promoção que todos os treinadores da Inglaterra queriam naquele momento, que era treinar o time do Leeds United. O Leeds aí que recentemente tinha o Marcelo Bielsa no comando, era o cargo mais pretendido do futebol inglês no quesito de clubes, né? Lógico. Então calhou que a diretoria viu no Brian Clough o cara perfeito, jovem e tal, para substituir o Don Rave. Don Rave, que é o treinador histórico do Leeds, estava de saída para treinar a seleção inglesa, que era o cargo assim do mais alto patamar. Então ele acabou sendo o substituto do Don Rave. Só que a história dos dois começou muito antes aí dessa troca de comando, porque enquanto Brian Clough treinava o time do Derby County, teve um jogo de FA Cup lá da Copa da Inglaterra que ele enfrentou o time do Leeds, que era treinado pelo próprio Don Rave. Saiu o sorteio, né? Mostra eles escutando ali no rádio, muito legal, escutando o sorteio. E aí quando o Brian Clough viu que o adversário, né, seria o Leeds, ele ficou todo animado, todo empolgado, chegou na galera ali do estádio e falou: ó, gente, vamos limpar assim assado, o pessoal que cuida do campo também. Era um cara bastante detalhista ali com todos os aspectos, né? Afinal, você recebeu o time do momento ali no país. E ele tinha uma admiração pelo Don Rave, só que ela acabou justamente nesse jogo aí, antes de começar. Porque assim, com toda aquela polpa de superioridade e tal, o Brian Clough foi todo humilde ali, cara, todo faceiro, cumprimentar o Don Rave, mas acabou que ele ficou no vácuo, mano. Esse vácuo aí foi o que moveu ele a vida inteira ali, quase que com uma obsessão de ser melhor que o Don Rave aí. Foi o que moveu o Brian Clough e a carreira dele toda. E aí a linha temporal do filme, ela é muito bem feita, ali a sequência de acontecimentos, ela vai te contando exatamente tudo o que acontece até essa chegada do Brian Clough no time do Leeds, né? Ele acabou sendo boicotado pelos jogadores que gostavam muito ali do antigo treinador, né, o Don Rave. E, cara, uma coisa bem interessante também é como ele mostra o lado sujo, digamos assim, do futebol nos bastidores ali dos anos 70, a parte de vestiário mostra muito também como que os dirigentes, os cartolas, presidentes tinham influência nos treinadores, nas escalações e tal. Isso aí muitas vezes acontece até hoje, né? Mas mostra ali de forma escrachada, muito legal. Parte de contratações também, como que o Brian às vezes queria um jogador, só que o time alegava pra ele que não tinha dinheiro pra comprar, ele ia lá e comprava de qualquer jeito, vocês que lutem depois. Então essa parte é muito interessante, assim como o futebol praticado pelo Leeds, que foi conhecido por ser um futebol muito sujo, né? Os caras desciam a lenha mesmo, davam porrada, e o Brian Clough era um cara totalmente contrário a esse estilo de jogo. Ele era um cara que prezava ali muito mais pela plasticidade, por um futebol bem jogado, um futebol honesto até,
vamos dizer assim, por isso que ele não colou lá no Leeds. A rapaziada logo queimou ele acabou sendo mandado embora, mas não teve problema, né? Porque depois disso a carreira dele decolou. Um personagem interessante também é o Pete, que é o auxiliar dele, que é o braço direito, praticamente, ali o filme inteiro. Eles têm uma briga bem feia também, inclusive, na qual os dois ali desferem xingamentos um ao outro, mas no final das contas eles acabam fazendo as pazes, né? E com relação à personalidade do Brian Clough, é um cara nitidamente que tem culhões, né, rapaz? Um cara que se fosse jogador, ele seria tipo um Ibrahimovic, mais ou menos, tá ligado? Um sujeito assim com uma autoconfiança muito grande, extremamente ambicioso, como eu falei, né, pode soar como prepotência, arrogância e tal, mas era um cara que acreditava nas suas ideias, tinha suas convicções e com elas ia até o fim. Você encontra esse filme aí pra assistir no YouTube mesmo, só que é aquele pago lá que você paga ali um tanto e daí você consegue assistir. Eu nunca fiz isso, mas deve ser assim que funciona mesmo. O segundo filme que eu separei é o Gol, O Sonho Impossível. Ele conta a história do Santiago Munhas, que era um imigrante mexicano que acabou indo ali para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor juntamente com a sua família, né? E era um cara que desde moleque já demonstrava ser extremamente talentoso para jogar bola. Só que ele jogava muito mais como um hobby do que acreditando que poderia ser o futuro dele, né? Até que o Glenn surgiu na vida do cara num jogo lá que ele tava jogando por uma universidade e tal, fim de semana, assim, brincando e tal. Ele se destacou, logicamente, então logo foi procurado por esse olheiro aí, que era um ex-jogador do Newcastle, e ele fez a proposta então pro Santiago. Falou, olha, querido, se você quiser ir fazer um teste no Newcastle, colhe lá que a gente vai te receber e tal. Veja só, né, um cara que, digamos assim, não tinha onde cair morto, foi convidado para fazer esse teste, sendo que ele ia ter que arcar com tudo. Você quer ir lá? Você que pague, você que vai. Eu achei isso curioso, né? O cara podia dar uma assistênciazinha, pelo menos, né? Enfim. Só que aí o Santiago foi muito contrariado por aquele que mais deveria lhe dar apoio, que no caso era o seu pai, né? O pai dele acreditava que o futuro deles era trabalhar, se matar de trabalhar até a morte, só pagar boleto, e a vida era isso, né? Infelizmente ele tinha esse pensamento pré-histórico aí, mas isso não fez com que o Santiago desistisse do sonho dele. Ele era muito apoiado pela avó, a avó dele era muito firmeza, muito parceira, assim como o irmão mais novo dele. Então ele vai para a Inglaterra, faz o teste no Newcastle. Num primeiro momento ele é reprovado, só que ele vira brother do Gavin Harris, que era o craque do time na época, aquele jogador que já meio experiente, mas que já não quer nada com nada e tal. Eles ficam amigos, ele consegue ainda entrar no time. Ele tem problema de asma também, ele esconde isso do clube. Arruma uma namorada lá também, o Santiago, e já começa a deitar com a camisa do Newcastle. É um filme então que marcou aí a infância de muita gente, galera que se inspirava aí querendo ser jogador de futebol até hoje, né? Aliás, é um filme muito válido aí para você assistir, muito mais para passar o tempo do que qualquer outra coisa, mas é legal você ver essa parte aí de bastidores do campo mesmo, né? Porque se o maldito é vestiário, né, a parte ali mais externa, o gol é puro jogo, né, cara? O próximo da lista é o Gol 2, que é a continuação justamente do primeiro, que você encontra no YouTube também, esqueci de falar. Você encontra aí de graçola para assistir, dublado, tal, tranquilo. E ele mostra como que o Santiago acabou, depois de tamanho destaque no Newcastle, se transferindo para o time do Real Madrid, rapaz, naquela época galáctica lá, muita badalação e tal. Só que eu acho bem interessante também como ele mostra os perrengues da vida do cara, né? Que não é só alegria, né? Não é só festa e tal, vitórias, títulos. Mas aí o Santiago começa a ter problemas com a imprensa, ele bate em repórter, ele conhece a mãe dele, ele conhece um irmão que ele não conhecia, isso acaba conturbando muito a cabeça dele, ele acaba traindo ali a namorada dele também, os dois brigam bastante. Então se o primeiro é aquela parte mais bonita mesmo, aquela parte, poxa vida, olha, realizou o sonho, legal. O segundo mostra que chegar no topo é difícil, mas que se manter é muito mais, né? Tanto que o Glenn que era o empresário, o agente dele, fala isso pra ele numa parte lá, que os dois brigam também, olha só, mais um rompimento aí pra vida, pra carreira do Santiago, mas é muito válido também, um filme muito bom de se assistir é esse Gol 2. As cenas que a gente tem de jogo mesmo, elas mesclam ali, algumas coisas são reais, que de fato aconteceram, e outras assim são totalmente fictícias, são bem ruins mesmo.
O Santiago é um cara que é inimigo de gol feio, ele só faz gol bonito, é só gol pegando de primeira no ângulo, é uma beleza cinematográfica. Nessa parte eu acredito que deixa a desejar, mas ainda assim vale muito a pena assistir esse número 2, que faz parte de uma trilogia. Mas o terceiro, cara, pelo que eu vi aí que a galera fala, é péssimo, é horrível, não vale nem a pena ver. Então finja que acabou no 2 mesmo, que tá tudo certo. O próximo é um filme muito legal, muito bacana e curioso para você assistir, passar o tempo, que é O Casamento de Romeu e Julieta, rapaz, é cinema nacional aí, e que conta a história, lógico, do Romeu e da Julieta. O Romeu era um corintiano fanaticaço, era da organizada, tal, ia tudo quanto era jogo, cantava, barará. A Julieta, tampouco, era extremamente aficionada pelo time do Palmeiras, né? Muito influenciada, obviamente, pelo seu pai, o seu Baragatti, um velhinho chato demais e que era doente pelo Palmeiras, tanto que ela fala que ela é sócia do time do Palmeiras antes mesmo de ter nascido. Você vê o tamanho da doença do velho. E aí os dois se trombaram ali num clássico que teve, né, num derby entre Corinthians e Palmeiras, se conheceram ao acaso depois e aí começaram ali a engatar um relacionamento. Só que tinha um porém, né? A Julieta aceitou tranquilamente o fato do Romeu ser corintiano, de boa, tranquilo. Só que quem não aceitaria isso de jeito nenhum, lógico, né, que seria o pai dela. Então o Romeu, ele tem que começar a se adequar ali ao novo ambiente que ele vai conviver. Ele pesquisa coisas do Palmeiras, dados, gols, tal, para chegar lá na hora que for conversar com o pai da moça, né, e não fazer feio, porque ele sabia que o cara ia perguntar tudo sobre o Palmeiras. Ele tinha que se mostrar ser um fanático aí pelo Verdão para ganhar ali moral com o velho, né? Olha só o que o amor não é capaz de fazer, rapaz. Eu tava pensando isso esses dias, né, que a gente troca de emprego, troca de endereço, de curso, né, na faculdade, enfim, faz diversas coisas aí ao longo da vida, mas o time, mano, esse aí, ele é sagrado, né, cara, esse aí não tem como. Então o Romeu vai no jogo do Palmeiras com eles, fica lá, tal, sempre que saía gol do Corinthians, ele lá pra comemorar, ele fica, né, porque você não podia ali se expressar no meio ali da torcida alviverde. E o seu Baragatti é um cara que, quando você tá no estádio, assim, mano, é aquele tipo de velho, assim, que se ficar na tua frente gritando igual ele gritava e reclamava com tudo e xingava, você fala, mano, cala a boca, porra, fica quieto, brother. Dá vontade de você dar um pedal Robinho nele, porque é muito chato, mano, muito chato. E nessa pegada aí, já sendo meio chatão, mas esse fanatismo dele é uma parada bem preocupante, né, cara? Porque como assim alguém não é digno de se relacionar com a filha do cara simplesmente porque ele torce para outro time, né, mano? Isso estreita relações aí em diversos sentidos, né? Sentido político também, principalmente, né, e tal. E, mano, é um negócio ridículo, né, cara? É bizarro, tanto que a avó do Romeu é super corintiana também, então os dois aí tem essa rixa aí no final e tal. Acho que nessa parte o filme mostra aí algumas coisas que são reais, mas que, assim, fazendo um julgamento com relação a isso é totalmente descabido, né, cara? Totalmente desproporcional. Então esses níveis até preocupantes de amor aí são tratados de forma bem humorada, você dá bastante risada, chega a ser meio constrangedor, você ri de nervoso algumas vezes e tal. O filme se passa em 99, então foi o ano que o Palmeiras foi lá pro Japão disputar o Mundial. Lógico que o seu Baragatti foi pra lá e o Romeu teve que ir junto também. Então, cara, a história vai se desenrolando aí neste roteiro. E é o famoso, é ruim, mas é bom, sabe? É legal, passa o tempo legal, você assiste, você vai curtir bastante. É um filme que você encontra lá no Prime Video, lá pra assistir, mas tem no YouTube também, se eu não me engano, de graçola aí pra quem quiser ver. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, aliás, eu acredito que seja o mais legal, o mais rico aí em informação de todos. Ele tem uma pegada mais bibliográfica que os demais, né? Que é a história do Roberto Baggio, né? O Divino Baggio, que tem lá na Netflix, para quem quiser ver. Conta aí a história do jogador sob ângulos, sob perspectivas bastante diferentes da que a gente está habituado. Quando eu fiz a história dele aqui pro canal e tal, tem vídeo aí que é bem bacana se você quiser ver também. Eu não assisti o filme, eu falei, não, vou fazer sem ver para não ser influenciado aí por algumas coisas, alguns trechos, sei lá. Queria fazer uma versão mais livre, mas que, mano, vale muito a pena assistir também esse documentário aí que tem na Netflix, porque ele aborda muito mais do que aquele jogador que simplesmente perdeu o pênalti na final da Copa de 94.
mostra a relação do Baggio com a religiosidade, como que ele se tornou budista, relação dele com as lesões também, a relação familiar dele, os conflitos que ele tinha com o pai dele. Então, quando ele fala pro pai dele, inclusive, né, uma parte bem legal, no comecinho, que conseguiu um contrato com a Fiorentina. Então você pensa, ele jogava no Vicenza, um clube da Série C, era jovem ali, novo, e consegue um contrato com um time de Série A, com a Fiorentina. É algo assim para se comemorar muito. A família dele tá reunida ali, ele espera todo mundo se reunir, o pai dele chegar para contar, e o pai dele fica tipo, foi lá, beleza, legal. Então esse reconhecimento aí por parte do pai dele foi algo que ele buscou durante toda a vida do Roberto Baggio. E aí esses conflitos é uma parada que a gente não tá nem um pouco habituado a saber, porque a gente conhece o jogador quase que como uma máquina ali, né? Se o cara rende, se ele não rende, agora se ele tá bem, se não tá, se a família tá legal, se não tá, enfim. Principalmente o Baggio, né, na questão do relacionamento dele com o pai dele, surgia um cara que era um fenômeno extremamente talentoso e um cara que muitas vezes faltava a inteligência emocional para lidar com os treinadores, porque até o treinador, se eu não me engano, do Bolonha fala para ele que ele via nos treinadores o pai dele. Então sempre acontecia esse negócio de um querer se sobrepor ao outro ali, de certa forma, né? Então o Baggio foi acusado de ser individualista pelo Sacchi lá na Copa de 94 também. Tanto que quando ele se machuca na semifinal contra a seleção da Bulgária, se eu não me engano, o Sacchi leva ele lá para um lugar só os dois e fala para ele chutar a bola na parede porque ele quer ver se ele tem condições, para ele chutar forte lá, né? O cara machucado, para você ter ideia. E aí o Baggio chega para ele e fala, você não quer que eu jogue porque se eu jogar e a gente ganhar, vai ser a Itália do Baggio. Agora, se eu não jogar e a gente ganhar, vai ser a Itália do Sacchi. Então, olha só como ele tinha essa moral aí para peitar os treinadores e tal. Então mostra muito isso aí, principalmente essa parte de bastidores, em especial os relacionamentos do Baggio, né? Com a esposa dele, com as filhas, com a mãe, com o pai, né? Que é o grande centro aí do filme. A Copa de 2002 também foi um mundial que o Baggio teve uma decepção, justamente por não ter ido jogar. Ele sofreu uma lesão de ligamento ali, de menisco, poucos meses antes, conseguiu se recuperar em tempo recorde, 90 dias o cara estava de volta, cheio de dor, mas foi treinar porque ele estava obcecado por jogar essa Copa. E o treinador da Itália na época, que se eu não me engano era o Trapattoni, prometeu para ele, falou, olha, se você estiver bem eu te convoco, vai na fé, vai na certeza. Só que chegou na hora, o Trapattoni não chamou ele para esse Mundial, ele ficou muito triste, muito decepcionado. O ator que interpreta ele, cara, na minha opinião, é extremamente parecido também, o filme é muito legal, as cenas de dentro do jogo também, assim como lá no Gol, né, um pouco menos, mas também não são tão bacanas assim, mas que, mano, também não tem importância nenhuma. E outra coisa interessante também é a última cena ali, cara, a cena final, que eu não quero dar spoiler, mas que, mano, me quebrou, hein? Aquela ali, rapaz do céu. Eu sou bem emotivo pra essas paradas de futebol, tá ligado? Então o que aconteceu ali acabou que me desmoronou, rapaz. Então bota aí nos comentários se você assistir, se você já viu aí o que você achou. Se você curtiu esse vídeo também, dê o seu like. Se você não gostou, dá o seu dislike, tá tranquilo. E semana que vem nós estamos aqui de novo. Se quiser mais vídeos com esse tema ou algo mais ou menos parecido, posso estar fazendo também. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima e falou!